Pessoal, vamos começando devagarinho então, para quem já está aí. A gente vai hoje então discutir, como eu falei antes, né, discutir o problema da mochila, a solução usando programação dinâmica, tá? Eu já deixei no Moodle, depois eu passo com vocês lá indicados quais são os exercícios da próxima entrega. Eu vou colocar enunciado lá, mas para vocês já irem se organizando, tá? Como a gente veio fazendo já algumas semanas esse exercício. Agora é fechar e entregar, tá? A entrega é nos repositórios, como a gente combinou, né? Eu vou lá, a gente marca uma data, eu vou nos repositórios, baixo todos eles, está feita a entrega, vocês não precisam se preocupar em subir nada, esse tipo de coisa. Beleza? Agora, durante a aula, vocês vão trabalhar nessa solução do problema da mochila usando programação dinâmica. Eu vou mostrar para vocês no final da aula a minha solução do força bruta. Para vocês terem uma ideia, eu fiz bem força bruta mesmo para a gente depois comparar as performances, mas tem soluções melhores que a minha força bruta lá, e que não são usando programação dinâmica, que é bem interessante. Tá bem? Então, gente, vamos dar uma olhadinha no probleminha da mochila, vamos relembrar a definição dele, vamos ver como é que é o algoritmo que usa essa estratégia que a gente está chamando de programação dinâmica, e aí vocês vão implementar esse negócio, beleza? Vamos nessa. Então, relembrando, né, gente, o problema da mochila, essa é a abstraçãozinha, né? A gente imagina um container, que a gente chamou de mochila, né? Que tem aqui uma capacidade, nesse caso 15 quilos, e eu tenho blocos, coisas que eu quero botar nesse container. Esses blocos têm dois atributos associados a eles, né? Que são o peso, né, aqui quilos, aqui do ladinho, e o valor, o que eles valem, o valor eles agregam. O que a gente quer? A gente quer colocar o maior número possível de blocos de forma a maximizar o valor, certo? Então eu quero maximizar esse valor aqui, eu quero que eu tenha na mochila o maior possível, maior soma possível dos valores dos blocos aqui. O que eu não posso fazer é violar a capacidade máxima. Então eu poderia, por exemplo, botar esse de 12, esse de 4, esse de 2, porque dá 16 quilos e estoura o container. Por outro lado, eu também não preciso preencher a mochila inteira. Se eu descobrir que com 13 quilos eu tenho a maximização do valor, eu vou fazer essa solução. Então, a minha meta é maximizar o valor, a restrição é não estourar a capacidade, não passar do limite da capacidade. Tranquilos? Beleza. Tá? Então, é um problema de otimização, né, que é o que a gente está tentando resolver com essas estratégias de programação dinâmica. É um problema bastante comum em logística, né? Eu tenho um container, eu tenho um espaço onde eu tenho que colocar coisas, eu tenho que escolher que coisas que eu coloco lá que não estourem a capacidade, e eu tenho que fazer isso tentando maximizar o meu retorno. Então, é um problema típico de otimização. Beleza? A gente discutiu na semana passada, na aula passada, na verdade, na força bruta. Vamos entender hoje como é que essa solução de divisão e conquista vai funcionar nesse problema, uma solução possível, né? Sempre lembrando qual é a estratégia, né? Aliás, a gente pode fazer divisão e conquista pura e simples, né? Divide em problemas menores, a minha solução faz isso, né? Resolve esses problemas menores e combina os resultados. Só que eu faço isso e trabalho com força bruta. Beleza. Como é que vai funcionar com a ideia da programação dinâmica? É tentar fazer essa mesma ideia, me aproveitar da divisão e conquista, desse princípio de dividir para conquistar, mas trabalhar com a programação dinâmica. Aqui vai ficar claro alguns dos princípios que eu mencionei na aula passada. E o primeiro deles é a programação dinâmica armazena, ela resolve problemas menores, né, daquele problema que eu estou resolvendo. Então, ela resolve subproblemas e ela armazena esses resultados para que ela, toda vez que ela precisar resolver o mesmo problema de novo, eu não tenha que refazer. Eu recupero aquele problema armazenado. Outra estratégia que é comum aqui, que vai ser usual, eu vou fazer de uma forma crescente, construtiva. Eu tenho uma mochila de 15 quilos, por exemplo, eu vou resolver como se a mochila tivesse 1 quilo e ver qual é a melhor solução para 1 quilo. Depois para 12, depois para 13, depois para 4, assim por diante. E eu vou resolvendo de baixo para cima até compor o problema final que é o que me interessa, certo? Então, qual vai ser a ideia geral desse algoritmo aqui? Vamos fazer o seguinte. Supondo que eu tenho uma mochila que tenha N itens, né, N blocos para colocar lá dentro, e a capacidade da mochila é C, eu vou construir uma tabela com essa dimensão aqui, ó, N mais 1, ou seja, e C mais 1. Eu vou ter um número de linhas, uma linha a mais que o número de itens que eu tenho que colocar na mochila, e o número de colunas vai ser uma coluna a mais do que a capacidade da mochila. Então, se eu tenho lá uma mochila de 15 quilos, eu vou ter as linhas de 0 a 15, 16 colunas de tabela. Se eu tenho lá 5 blocos, eu vou ter as linhas agora de 0 a 5, 6 linhas para contabilizar os blocos. Beleza? Qual é a ideia do algoritmo que a gente vai ver agora? A ideia é assim, eu vou construir a solução, como se eu fosse aumentando a mochila. Pego uma mochila de capacidade 1,
vejo qual é a melhor solução para ela. Beleza. Agora eu transformo ela em capacidade 2 e vejo se eu tenho se eu aproveito a combinação que eu fiz lá com o estilo de 1, isso eu tenho que mudar. Pego capacidade 3, pego capacidade 4 e assim por diante. Beleza? Vamos nessa. Então, assim, começo com mochila de capacidade 1. E aí descubro qual é o melhor valor, qual é a melhor solução para aquela mochila daquela capacidade. Beleza. Depois passo para a mochila de capacidade 2. Importante, né? Eu armazeno essa solução na minha tabela de soluções. Legal. Depois eu passo para a mochila de capacidade 2. E eu vou aproveitar aquela solução que eu já fiz antes para comparar com as novas soluções possíveis. Como eu já armazenei a solução anterior, eu não preciso recalcular tudo de novo. Eu aproveito aquela solução anterior. E aí eu vou atualizando a tabela para a capacidade 2, 3, até atingir a capacidade máxima. Quando eu chegar na capacidade máxima, eu vou ter construído a melhor solução para aquela capacidade. Beleza? Então a capacidade vai crescendo e eu também vou adicionando novos itens do processo, porque à medida que a capacidade cresce, itens que eu não podia usar, eu começo a poder usar e eu vou testando novas soluções. Essa é a ideia geral. Vamos olhar o algoritmo e vamos ver como é que esse cara acontece. Beleza? Então é assim. A gente tem aquela tabela, então, né, o MaxTab. Eu vou percorrer por linha, ou seja, eu vou percorrer a tabela linha a linha e depois para cada linha, coluna a coluna, verificando o que eu posso fazer, certo? O que eu vou tentar analisar? Eu vou tentar analisar se para aquela capacidade corrente, qual é, aquele conjunto, aquele elemento que eu estou testando, em quais capacidades que ele vai caber. E assim eu vou incrementando depois elementos e capacidades. Então, olha só, né? Eu vou fazer o seguinte teste. Deixa eu pegar aqui. Se o elemento que eu pego cabe dentro da mochila, o que eu vou fazer? Eu vou escolher entre a solução anterior e a solução que eu estou testando agora. Se o valor na mochila tem a mesma capacidade que já tinha esse item, eu acrescento aquele item lá, né, e somo com o valor que tinha anteriormente. Se couber, o que eu vou fazer? Eu vou fazer, então, essa operaçãozinha aqui. Eu vou pegar o máximo entre esses dois elementos que estão aqui. Vamos olhar o algoritmo e depois a gente volta para essa lógica aqui. Olha só. Então, eu começo aqui. Inicializo toda a linha. Inicializo com 0 toda a linha 0 e toda a coluna 0. Então, reparem. Estou fazendo uma tabelinha aqui no cantinho para a gente poder ir brincando com o algoritmo. Nesse nosso exemplo, que a mochila tem capacidade 15 e eu tenho 5 blocos, então eu vou ter nas colunas aqui, certo? A coluna 0, a coluna 1, a coluna 2, a coluna 3 e assim por diante. Beleza? Eu vou ter a linha 0, a linha 1, a linha 2 e assim por diante. Até quanto? A minha última linha vai ser a linha 5, porque eu tenho 5 blocos de 0 a 5. A minha última coluna vai ser a coluna 15, porque é a capacidade, né, desde o 0 até o 15. Legal. E eu começo inicializando com 0 toda essa coluna, toda essa linha, perdão, e toda essa coluna. Então, a linha 0 e a coluna 0 começa com 0. Reparem agora nos meus dois laços aqui, gente. Eu vou percorrer essa tabela. O I de 1 até N, o J de 1 até C. Vamos lembrar que N aqui é o meu número de blocos e C é a minha capacidade, certo? Então, olha só, eu percorro todas as linhas, né? Então, primeiro essa linha, depois essa linha, depois essa linha, depois essa linha, e para cada linha, todas as colunas eu vou percorrendo. Então, já dá para enxergar a complexidade desse algoritmo. Esse algoritmo é teta de quê, gente? Ele sempre vai de 1 até N e sempre vai de 1 até C. Ele é teta de quê? É teta de N vezes C. Consegue enxergar isso? Eu percorro todas as linhas e para cada linha eu percorro todas as colunas. Então, esse laço aqui percorre C vezes, né, faz N iterações, ele faz C iterações, N vezes. Todo mundo enxergou isso, gente? Então, o que vai determinar a complexidade do algoritmo? A quantidade de elementos que eu tenho
e a capacidade da mochila que eu vou utilizar aqui. Legal. Então, não é trivial, né? Se eu tiver capacidade de número de blocos similar, é quase quadrático. Mas ele é interessante, né? Vamos lá. Beleza. Ele é polinomial, né? Então tá, olha só. Então eu peguei aqui uma linhazinha, né? O i é a minha primeira linha, ou seja, eu peguei meu primeiro elemento aqui, um dos blocos que eu coloquei lá. O que eu verifico agora? Ó, cada bloco, cada item daquela linha tem dois atributos associados, peso e valor. Cada bloco tem dois atributos, peso e valor. Né? Então eu verifico. Ó, a minha capacidade da mochila é J. Então começa em 1. Então J é a capacidade da mochila corrente que eu estou testando. O que eu verifico? Se o peso do item em questão, do item I, é menor ou igual a J, o que significa isso? Esse item cabe na mochila atual. Eu tenho uma mochila que tem capacidade de 1 e o peso desse item é 1, ela cabe aqui dentro. Eu tenho uma mochila de capacidade de 1 e o peso é 2, esse elemento não cabe na mochila, não preciso nem testar. Se o item que eu estou testando cabe na mochila, o que eu faço? Eu faço o max, olha, eu vou guardar na tabela item mochila, I,J, eu vou guardar na tabela o máximo desses dois aqui. Ou eu pego o valor anterior, olha aqui, ó, para esse peso J, o bloco, a linha anterior, certo? Ou eu pego o valor anterior da tabela, ou eu pego o valor do item somado com o quê? Com o elemento que está na tabela, mas em que posição da tabela? Na linha anterior, considerando a capacidade da mochila, a capacidade corrente, menos o peso atual que eu tenho. Como assim? Eu vou verificar se eu pego a solução anterior ou se eu pego isso aqui. O bloco que cabe eu vou jogar lá dentro, mantendo dentro da mochila os blocos que estavam dentro da capacidade da mochila. Deu para enxergar isso aqui, gente? Vamos fazer um exemplo concreto aqui. Vamos imaginar que esse bloco aqui tem, que a mochila está com, que a gente está testando a capacidade 10 da mochila. Vamos imaginar que esse bloco tem peso 5. Bom, então ele cabe lá dentro, certo? Então eu vou colocar na tabela, eu vou armazenar uma solução. Qual a solução? Ou a solução da linha anterior, ó, em -1, ou seja, eu vou considerar a solução anterior que eu tinha para essa capacidade da mochila. O que significa isso? Antes de pegar esse bloco, esse era o melhor resultado que eu tinha para essa capacidade de mochila. Max de I-1, da linha anterior. Então, ou eu vou pegar isso aqui, ou eu vou pegar o quê? Esse valor desse bloco, né, o valor do bloco corrente, vamos imaginar lá um valor qualquer, 10, que esse bloco cabe lá dentro, mais o quê? Os blocos que cabem lá dentro, descontando esse peso. Que blocos são esses? É a capacidade da mochila menos o peso do item corrente. Então, eu vou na linha anterior, em qual capacidade? Na capacidade daquela que ela estava lá. Beleza? Não, o item não cabe na mochila, o peso dela é maior do que a capacidade da mochila. Então, eu vou dizer que, olha, o valor melhor possível nesse momento é o melhor valor que tinha até a linha anterior. E passo para a próxima solução. Deu para sacar, gente? Vamos gastar 7,34, 10 minutinhos fazendo esse testezinho de mesa aqui, certo? Vamos pegar uma mochila de 7 quilos que tem 4 peças. Uma peça de 5 quilos com valor 2, uma peça de 2 quilos com valor 4, uma peça de 2 quilos com valor 2, uma peça de 1 quilo com valor 3. São 7,35, 7,45, voltamos aqui para ver esse caso. Beleza? Vamos nessa. Beleza. Ô, professor,
Oi. Eu tive um problema para encontrar o link da aula. Demorei até um Hum, pouco para chegar. Tu hum. tem como deixar No lugar visível? lá em cima, Claro, ótima quando ideia. tu entra, aparece o link direto assim. Já devíamos Não ter fica... feito isso. Claro, claro que sim, tem razão. Faço sim. Ah, valeu, valeu. Valeu. Ô, Sora, eu não entendi um negócio aqui. Tem ali a exercício de avaliação, né? Aí, implementar o algoritmo da mochila apresentado em aula, contabilize o número de interações, blá, 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 e compare com sua versão da solução da aula anterior. Qual que era? Eu não O lembro da, da solução na aquele última aula. aquele da força bruta da aula passada, que a gente discutiu. Que você... Ah, tá. Tá. Isso. Beleza? Beleza.